falar um pouquinho sobre o reino, né? A visão do reino sobre felicidade. E talvez isso que realmente contribua de uma maneira mais significativa, né, para o cumprimento da missão nossa aqui hoje, que é falar sobre esse tema, sobre esse assunto. E, bem, é muito importante que você compreenda, né, que quando a gente fala o reino, né, o reino, é se referindo a quem? A um rei, né? O reino aponta para quem? Aponta para um rei, aponta para um governo. Sei que quase não existe mais nenhum país aí no mundo, né, que viva, né, essa forma de governo, esse modelo de governo. Os que existem, né, esse rei, na verdade, é apenas uma figura política que não tem realmente poder, né, para mudar muita coisa no cenário político, né, como muitas vezes acontece na nossa vida, né? Muitas vezes Jesus Cristo é tido como rei. Nós até falamos isso, né? Não, Jesus é o rei da minha vida, mas a gente percebe que, na verdade, não é ele que toma as decisões, né? Embora ele seja o rei, nós somos o primeiro-ministro e a gente sai, né, definindo como que vai ser a coisa. Mas no nosso entendimento, na fé que nós temos, Jesus Cristo, ele é o rei, né? Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é a autoridade máxima, né? Ele é o cara que governa tudo, e a questão tudo passa por ele, né? E até esse assunto da felicidade, isso passa também por ele. Por quê? Porque Jesus falou coisas sobre ser feliz, cara, né? E se Jesus é o cara, né, então a gente não deveria tentar ficar recorrendo, né, a outras questões, sei lá, filosóficas, né, como a gente comentou aqui, ou coisas humanas, enfim, nada disso. A gente deveria ir direto para o ponto central, né, e direto para aquele que pode dizer de verdade, né, o que é felicidade, correto? Então, vamos lá, galera. O que Jesus disse sobre felicidade? Beleza, então, Jesus falou várias coisas, né, sobre felicidade. Inclusive, quando ele começa a ensinar os discípulos, ele chama lá o pessoal lá, né, no famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, e aí ele olha ali para os discípulos, olha para as multidões que se achegaram também, e aí ele começa a falar, né, os famosos bem-aventurados, né, os que são isso e aquilo. E bem-aventurado significa muito feliz, muito feliz, é tipo uma coisa muito boa, muito feliz mesmo. Então Jesus ele dá várias características de uma pessoa que é muito feliz. A gente discutiu aqui um pouco como que a gente poderia talvez ser feliz. Será que com muito dinheiro? Será que com o amor da vida? Será que com, sei lá, alguma coisa que se compra? Só que Jesus ele fala lá várias coisas que fazem uma pessoa de verdade feliz. Ele, na verdade, não fala de coisas que uma pessoa tem que ter, tipo um carro ou uma casa. Ele fala de coisas que uma pessoa é. Ele fala de coisas que estão dentro e não algo que pode ser conquistado por fora. Então ele fala várias coisas. Ele fala que felizes são aqueles que são pobres de espírito ou humildes de espírito. Ele fala que felizes são aqueles que são pacificadores. Ele fala que felizes são aqueles que sofrem por causa dele. E isso é muito doido e é muito contrário na visão normal assim, do ser humano. Porque como é que alguém pode ser feliz sofrendo? Como que... Não tem sentido, né, na nossa cabeça. Tipo, cara, sofrimento é tristeza. Como que Jesus vai falar que você é muito feliz se você sofre por minha causa? Então, para Jesus, ser feliz é algo que vem de dentro, que não depende das circunstâncias, não depende do que acontece ao redor, e principalmente ser feliz começa com humildade. E é assim que ele começa falando lá no sermão dele lá. Ele fala que muito felizes são aqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, se a gente olha aqui até para o nosso tema, como o Daniel falou, o tema é o reino. E o que é reino? O que é o reino de Deus na vida de uma pessoa? É o governo de Deus. É Deus governando tudo. Então, Jesus fala que, em primeiro lugar, uma pessoa é muito feliz quando ela é humilde. E que para essa pessoa é o reino de Deus, é o reino dos céus. Então, o primeiro passo para a gente
viver nesse governo de Deus é ser humilde. Muito bom. Por que Jesus foi o homem mais humilde que existiu? Então, acho que a gente pode enumerar alguns motivos, né? Embora a gente, quando pega essa pergunta assim, a gente atrela logo ao fato de Jesus sendo Deus, né? Aquele texto de Filipenses, né? Ele se abdicou da posição dele, da glória dele de Deus, se esvaziou até se tornar homem. A Bíblia continua falando que ele, como homem, ele se rebaixa, se humilha a se tornar servo e a morrer depois, aí se rebaixa um pouco mais, se humilha um pouco mais, a morrer numa cruz, morrer, né, pelos homens, né, e morte de cruz. Então, nesse texto de Filipenses, fala que Jesus, né, ele fez uma coisa que nenhum homem consegue fazer, que é abdicar da divindade dele, da posição dele, né, da glória dele, para se tornar homem e morrer pelos homens, né, e para os homens, a morte de cruz, que era uma das mortes assim mais terríveis, né, do Império Romano. Então, assim, olhar esse texto é um exemplo de humilhação, né? Olhar esse texto, a gente percebe, existe até uma comparação que fala, né, de que é como se nós, como homens, nós nos rebaixássemos, né, nos tornávamos, sei lá, baratas, né? Ninguém gosta de barata aqui, e aí você, sendo barata, você morre pela barata, entendeu? É tipo isso. Excelente analogia. Gostou, né? Que ninguém gosta de barata. Mas o nível de posição é muito maior do que isso, essa humilhação. Agora, esse é um exemplo de que Jesus, ele foi o homem que mais se humilhou. Mas, se você parar para pensar, tem também um motivo, né, da gente falar disso. Assim, todos nós pecamos, todos nós que estamos aqui temos pecados. A Bíblia fala que se você diz que não tem pecado, você é mentiroso, né? A verdade não habita em você. Todo mundo concorda que aqui, todos nós temos, infelizmente, pecados, nós, né, caímos, né, nós tropeçamos, né? E é interessante você pensar no seguinte: toda a raiz, né, a única raiz de todo pecado é uma só, é uma raiz só, é o orgulho. O orgulho é a raiz de todo pecado. Do orgulho que vem o egoísmo, a independência, o orgulho que faz você amar mais você mesmo, além das pessoas. Orgulho. O orgulho, inclusive, a Bíblia fala que foi que derrubou Lúcifer. Lúcifer não queria ser maior do que Deus. Lúcifer queria ser igual a Deus. Ele diz: vou colocar meu trono na altura igual, vou igualar ao Altíssimo. Se achou orgulho e Lúcifer caiu. A Bíblia fala, por exemplo, que o orgulho precede a ruína, a altivez de espírito, a queda. Então, assim, a raiz de todo pecado é o orgulho. E todos nós pecamos. Qual foi a única pessoa que não pecou? Foi Jesus, certo? Interessante você pensar nisso, porque se o orgulho é a raiz de todo pecado, a gente pode crer também que a humildade é a raiz de toda virtude. Então, tudo começa literalmente pela humildade. E a humildade, quando eu digo isso, eu não falo de condição financeira, porque o que mais tem nesse mundo é pobre, gente que não tem dinheiro, e soberbo. Pobre e soberbo. Cara, eu lembro de uma história, não sei se é de alguém aqui, eu sei que eu lembro, alguém me contou, que um cara passou no sacolão, e aí ele comprou algumas frutas, né? Estava precisando em casa, comprou banana pra caramba. E aí, cara, ele andando para casa, ele viu um morador de rua, ficou com maior misericórdia, Deus falou: cara, vai lá, para só de pregar, vai dar de comer também pro cara, tal. Aí ele chegou, começou a falar de Jesus, falou: cara, eu te trouxe uma coisa para você comer, tal. O cara: o que é, tal. Aí ele puxou cacho de banana. É cacho que você fala? É cacho de banana? Então, ele puxou as bananas lá, apontou pro cara aqui, ó, toma banana. Aí o cara olhou para ele: vem cá, eu tenho cara de macaco? Maluco passando fome, entendeu? Então você pensa o seguinte, que, irmão, o cara está na rua, inclusive muitos deles, se você for parar para conhecer pessoas, moradores de rua, nem sempre é pelo acaso, pela falta de oportunidade, pela falta de mérito. Se você parar para conhecer gente, tem muita gente ali que foi derrubada por orgulho, muita gente derrubada por orgulho, e esse cara foi mais um. Cara cheio de orgulho e pobre, morando na rua. Então, assim, você ser pobre não quer dizer que você é humilde, né? Mas Jesus foi o cara mais humilde porque não teve pecado. E, consequentemente, por não ter pecado, foi o cara mais humilde, né? Então, se a gente crê que o orgulho é a raiz de todo pecado, a gente crê também que a humildade é a raiz de toda virtude, né?
como Jesus não pecou, creio eu que isso é mais um argumento para falar que Jesus foi o homem mais orgulhoso. Misericórdia. Heresia. Já ia falar besteira aqui. Está gravando ainda. Jesus foi o homem mais humilde. Tá bom, e tira uma outra dúvida aqui. Então, como é que a gente pode ser mais humilde? Ou, consequentemente, né, mais feliz? Como é que a gente pode viver essa parada, cara? Ser mais humilde? Porque humildade é um negócio que é complicado pra caramba. Né? Na nossa natureza já toda contrária. Fala aí. Como é que a gente faz esse negócio? Então, eu acho que se Jesus é o cara mais humilde, a gente tem que tentar imitar ele, né? Para ser humilde. E ele falou, né? Olha só, você está com fardo pesado aí, está difícil de carregar. Então faz o seguinte, tira esse fardo aí, tira esse peso que está nas suas costas e pega o meu, porque o meu ele é leve, ele é tranquilo, ele é suave. Ele não deixa de existir, mas ele é leve. E ele fala assim, e aprendam de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Então, isso poderia até parecer uma contradição, né? Geralmente a gente pensa assim, pô, o cara que é humilde, ele não fala que ele é humilde. Mas não, Jesus era totalmente humilde. E mesmo assim ele falou, olha só, aprende comigo porque eu sou humilde, porque ele era mesmo. E aí ele fala, olha só, cara, aprende comigo porque eu sou manso e humilde de coração. Então, se a gente quiser ser humilde, a gente precisa ser como Jesus. E como é que é ser como Jesus? Cara, se tu for olhar para a vida de Jesus, ele estava sempre se rebaixando. Ele estava sempre servindo as pessoas. Teve uma situação lá que ele, lá na ceia, né, na famosa ceia, ele foi, botou uma toalhinha em volta da cintura, botou uma bacia lá e lavou os pés dos discípulos. E os caras não entenderam nada, né? Tipo, como assim? Tipo, você está lavando o nosso pé, Senhor? E aí Jesus fez isso tudo, depois ele sentou e falou assim, olha só, gente, vocês me chamam de mestre, né? Vocês me chamam de senhor de vocês, de dono de vocês, né? E é verdade, eu sou isso mesmo. Então, se eu como mestre e senhor, eu lavei os pés de vocês, e lavar os pés era coisa tipo assim, pô, se rebaixar mesmo, lavar o pé do outro. Ele falou, se eu sou mestre e senhor de vocês, eu estou lavando os pés de vocês, cara, quanto mais vocês têm que fazer isso uns com os outros. E aí ele diz assim, se vocês, agora que vocês sabem dessas coisas, se vocês praticarem isso, vocês vão ser muito felizes. Então, você sempre olha para Jesus se rebaixando, se colocando menor do que os outros, porque é isso que a Bíblia nos ensina, a olhar os outros como superiores, e sempre quando a gente olha o outro como superior, a gente se coloca para servir, e a gente se humilha, e a gente se doa pelo outro. Então, eu acho que, para ser humilde, como é que a gente faz para buscar humildade? Cara, se humilhando, servindo, se expondo. Toda oportunidade que você tiver de se expor, de se humilhar, cara, faz isso. Quanto mais a gente se humilha, mais a gente recebe graça de Deus. E quanto mais a gente se fecha no nosso orgulho, mais a gente é resistido por Deus. E a gente nunca vai crescer assim. Posso agregar uma coisa? Ele citou um texto muito legal, acho que é Mateus 11, né? Que ele fala, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vou dar descanso, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Né? E é interessante você perceber o seguinte, Jesus fala, aprendei de mim. Aprendei de mim. Eu nunca tinha percebido isso, mas foi ouvir um pastor, e aí eu me atentei. Né? Quando Jesus fala, aprendei de mim, ele está falando assim, ó, vou aprender com o Daniel, comigo. Existe uma diferença. Aprender, por exemplo, comigo, por exemplo, eu aprender com o Daniel, é Daniel sentado ali, eu sentado aqui, e eu ouvindo e aprendendo. Ele vai destilando sabedoria, que é um cara muito sábio, e vai me ensinando, eu vou aprendendo com ele. Agora é interessante, se você perceber, aprender dele, eu preciso ver ele fazendo, eu preciso ver Daniel no dia a dia, botando em prática tudo aquilo que ele prega, que ele ensina. Então é diferente. Jesus, quando fala, aprender de mim, aprendem de mim, né? Ele está chamando, é um convite para relacionamento também. Porque é interessante, um exercício, na verdade, um exercício para você ser humilde é você se humilhar. Né? Acima de tudo, colocar os outros, né? Acima da gente, é você servir. Se tem também um exercício para a humilhação, é o serviço. Jesus falou, né? Maior que serve. Né? E esse texto que você leu depois
fala, né? Se vocês, eu acho que você citou, se vocês praticarem essas coisas, serão felizes. Mas também um indicativo para a gente aprender a humildade é você aprender de Jesus, é observando, é vivendo com Ele, é se relacionando, né? Então a gente crê, por exemplo, que é no relacionamento, que é no toque da igreja, é no toque de Jesus, no nosso caráter, automaticamente o nosso caráter, que a gente lê no livro lá, Formação de Caráter. Se vocês tiverem acesso aí, por favor, leiam esse livro, né? Que o Senhor Jesus ele vai moldando o nosso caráter. Então, se tem também uma forma de você ser moldado, se tornar humilde, também é estando perto de Jesus, se relacionando, aprendendo dele. Você, com certeza, e aproveitando, com certeza, todas as oportunidades de se humilhar, eu creio que esse é o caminho para se tornar humilde. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. O Senhor, poderoso e forte, encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. E Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. E Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei,